no meu coração essa semana para ministrar para a igreja. E essa palavra tem a ver com esperança. Amém, queridos? Essa palavra tem tudo a ver com a esperança. O Salmo 65, verso 9. Salmo 65, verso 9. Mesmo não sendo ele o único texto que nós vamos basear a nossa mensagem, nós vamos para quatro porções da palavra com ela. Mas eu quero começar introduzindo essa mensagem com esse texto, Salmo 65, verso 9, versão NVI, diz assim: Você cuida da terra e a rega, fartamente a enriquece. Obrigado. Os riachos de Deus transbordam de água, para que nunca falte o trigo, pois assim o ordenaste. Então, eu quero meditar com vocês nessa noite sobre o poder da esperança. Diga assim, o poder da esperança. Em 2010, aconteceu um fato. Em 5 de agosto de 2010, 33 mineiros ficaram soterrados na Bolívia e no deserto de Atacama. Esses 33 mineiros, dos quais 32 eram chilenos e um era boliviano. Eles ficaram soterrados a quase 700 metros de profundidade. Muito, muito distante, quase que sem esperança, sem comida, num calor insuportável. Eles já estavam quase perdendo a esperança. Eles tomaram água do radiador dos equipamentos que estavam ali trabalhando. Eles comiam migalhas de atum, migalhas de pão para sobreviverem. Mas de repente, eles escutaram o som de uma broca furando a rocha. E quando eles escutaram o som da broca, que rompeu a rocha, trouxe um facho de luz. E ali eles puderam dizer assim: a minha esperança de viver voltou. Através daquela luz que brilhou naquela rocha, no meio daquelas trevas, eles tiveram a esperança de que alguém estava trabalhando para salvar a vida deles. Isso muda tudo, sim ou não? Porque quando a gente está no fundo do poço e a gente não vê solução, nós observamos que Deus, Ele está trabalhando para a nossa salvação. Deus está trabalhando para a minha e para a tua salvação. Não é porque Ele está movendo pessoas ou coisas, mas é porque o caráter de Deus nos encoraja a confiar. Você deve confiar, você deve ter esperança, porque o caráter de Deus deve te fazer confiar. Ele disse: eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa do que faz. Então, não é apoiado em pessoas ou em coisas, apesar de Deus usar pessoas e coisas. Deus estava usando os trabalhadores para escavarem ali e resgatarem aqueles mineiros. Não é baseado em pessoas, não é baseado no comportamento de pessoas, mas é baseado no caráter de Deus, que você deve confiar, você deve acreditar ativamente no trabalho de que Deus está fazendo na tua vida. Amém? Então caminharemos por 4 porções da palavra. Primeiro eu quero falar sobre a provisão abundante de Deus. Veja o Salmo 1. O salmo que nós lemos, né, no primeiro ponto, Salmo 65, verso 9. Veja o que diz esse texto: cuidas da terra e as regas, fortemente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo
assim o ordenaste. Diga assim, a provisão inesgotável. Amém, queridos? A provisão inesgotável. Esse salmo de Davi, ele traz para nós a providência divina através da natureza. Ele descreve um Deus que intervém no mundo físico para sustentar o seu povo. Esse é o contexto imediato do texto. Deus é aquele que cuida da terra e faz regar a terra, e assim os riachos de Deus transbordam e o trigo chega à nossa mesa. As Escrituras também relatam, irmãos, que a água é um símbolo do supremo, um símbolo supremo da vida e do Espírito Santo. Desde o Éden, o rio Éden, e no Apocalipse, o rio de água-vida. Da água da vida. A imagem de que a fonte de Deus nunca seca para a obra redentora de Cristo, que oferece água viva. Jesus disse, eu sou a água viva. Então, veja que coisa extraordinária. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo. Deus tem um propósito com a natureza. Deus tem um propósito com a chuva. Amém? Deus tem um propósito de cuidar da terra e de regar, de fazer com que a terra seja próspera. O propósito de Deus de fazer com que a terra seja próspera é para que nunca falte o trigo. Você pode dizer para o seu irmão, Deus tem um propósito de enriquecer a terra para que nunca falte o trigo. Você está entendendo ou não? Você não entendeu? Diga assim, uma provisão abundante. O salmista Davi está dizendo assim, olha, ele enriquece a terra para que não falte o trigo. Deus, ele move os céus, a natureza, a criação, para que ela nos sustente, para que ela traga, através dela, através da natureza, haja o trigo, haja a provisão. Então, se você está sem esperança na área financeira da tua vida, saiba que Deus é aquele que provê. Deus é aquele que enriquece a terra e, como diz a parte B do texto, os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo. E veja que outra frase interessante, pois assim ordenaste. É uma ordem de Deus. Amém, queridos? Então existe uma ordem no mundo físico, no mundo que nós vivemos, uma ordem de a terra mantenha as minhas criaturas. Terra mantenha os seres humanos. Champlin, comentando, um dos grandes teólogos, vai dizer que a palavra riacho ou rio aqui indica um canal celestial. Observa a provisão humana. A provisão humana, ela pode falhar por causa da seca, mas a provisão espiritual nunca vai falhar. Às vezes a gente procura um dinheiro e não tem, sim ou não? Então a provisão humana falha. A gente falha. A gente não aprende com a formiga, que trabalha no inverno, né? Para que está ficando abafado. Que trabalha no inverno, ou trabalha no verão para que no inverno ela possa ter. Então a gente falha na nossa gestão. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus é aquele que nunca falha na sua gestão. Deus ordenou. Então, se Deus ordenou, Ele vai suprir. Amém? De Carson, comentando esse texto, ele vai dizer assim, olha, Deus, Ele é a nossa redenção. É aquele que irriga a terra seca e ao mesmo tempo derrama do seu espírito sobre os corações áridos, garantindo uma colheita. Esse texto também tem uma visão escatológica, porque a água da vida aqui é Cristo. Amém?
Então, todo aquele que bebe dessa água vai estar preparado para viver um novo de Deus na sua vida. Charles Spurgeon, comentando esse texto, vai dizer que o rio de Deus tem águas suficientes. O rio de Deus tem águas suficientes para afogar todas as nossas incertezas, todas as nossas tristezas e mais, todas as nossas impurezas. O rio de Deus tem águas suficientes para afogar todas as nossas tristezas, incertezas e impurezas. Então diga assim nessa noite: Deus, em nome de Jesus, afoga nos teus rios toda a minha incerteza. Afoga nos teus rios toda a minha tristeza. Você talvez chegou aqui triste, sem esperança. Então, vai ser afogada nos rios de Deus. Diga assim: Senhor, afoga nos teus rios toda a minha impureza. Afoga nos teus rios toda a minha impureza. Então, ele é aquele que cuida. A palavra cuida no hebraico aqui quer dizer visita. Amém, queridos? Então, Deus está visitando o seu povo com provisão. Ele ordena a terra para que a terra dê frutos. É como se Deus estivesse visitando o teu lar. Então, toda vez que você comer, você deve dar graças a Deus. Toda vez que você põe um pão na nossa mesa, você deve dar graças a Deus. Toda vez que você traz a sua feira do supermercado ou qualquer alimento que você vá ali e traga, você tem que dizer graças a Deus. Porque é o Senhor naquele momento visitando a tua casa com provisão. É o Senhor naquele momento cuidando de você. É uma ação de Deus para você. Amém? Veja que coisa, é uma supervisão de Deus sobre o nosso problema, sobre a nossa dor, sobre o nosso medo de faltar. Quem não tem medo de faltar? Quem aqui não tem medo de olhar assim e dizer assim, o menino pediu um Danone, cadê? Quem não tem medo? Mas eu quero dizer para você, lança fora todo medo, porque o Senhor Deus, Ele não tem apenas bons sentimentos sobre a tua dor. Deus, Ele tem uma supervisão sobre a nossa vida. Você está entendendo isso? Você pode dar um glória a Deus mais alto? É como se Deus estivesse olhando para você e vendo se você está necessitando ou não. Que coisa extraordinária. Ele dá ordens, veja, diz o 6, pois assim ordenaste. Ele ordenou a terra para que não falte o trigo na tua mesa. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Ele ordenou a terra para que não falte o trigo na tua mesa. Você está entendendo o que é isso? Então, quando você acorda pela manhã para ir trabalhar, ele já ordenou a terra para prover. Por isso que ele disse assim, ó, não adianta você andar ansioso por coisa alguma. As aves dos céus, elas não trabalham, mas elas nunca morreram de fome. Você nunca viu um passarinho caindo do céu com fome? Quem já viu aqui? Não, você vê porque os homens matam, mas porque ele morreu de fome, caiu ali? Não. Você nunca vai ver as aves dos céus. Elas não trabalham, não juntam em celeiros, Jesus vai dizer, mas elas são sustentadas por Deus. Você crê que você é sustentado pelo Senhor ou não? Isso é uma decisão, queridos. Diga assim, eu sou sustentado por Deus. Então, quando você acordar de manhã, que você perceber a incerteza, você diga assim, eu sou sustentado por Deus. Amém? Agora, não diga como, né, em Eclesiastes vai dizer, o insensato diz assim, não vai chover e volta para casa. Não, ele vai preparar a terra. Amém, queridos? Ele vai preparar a terra, por quê? Porque quando chover, diga assim, quando chover, a terra vai estar preparada. Então faça a sua parte. Amém, queridos? Planta pela manhã e à tarde não tira a mão. Fica observando. Porque você não sabe se vai ser pela manhã ou se vai ser pela tarde. Você não sabe qual é a hora que o Senhor vai ordenar. Então você precisa estar atento. Diga assim, conexão. Eu preciso estar conectado com Deus. Eu preciso estar conectado com o meu provedor. Tá? Então, cuidar. O verbo cuidar significa visitar. Deus está visitando a tua casa. Deus está inspecionando, a ideia de inspecionar, para que ele possa passar a revista. Veja que coisa extraordinária. Ele quer, irmãos,
ter o controle da tua vida. Jesus veio nos ensinar isso na oração do Pai Nosso. Quando ele disse assim: orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão, aí vem o pão nosso de cada dia daí hoje. Mas Jesus nos ensinou a nos submetermos à inspeção de Deus da nossa vida. Você pode acordar pela manhã e dizer assim: o Senhor já ordenou que a natureza trouxesse trigo para a minha mesa. O Senhor já ordenou, já visitou a minha necessidade. Você pode declarar isso? Você pode declarar isso nessa noite? O Senhor já visitou a minha necessidade. Isso não é palavra de autoajuda, isso é Bíblia, irmãos. Amém, queridos? Isso é Bíblia, isso é Bíblia. Essa promessa é para você. Amém? Então, você não está à deriva. É como aqueles homens soterrados a mais de 700 metros de profundidade. Quando perceberam o som da broca e a luz do sol, eles disseram assim: tem alguém trabalhando para a minha salvação. Então você pode dizer, no momento da sua dor, tem alguém trabalhando para a minha salvação. Tem alguém trabalhando para a minha provisão. Tem alguém trabalhando. Deus vai levantar alguém, mesmo que você não tenha condições de pagar para fazer por você. Você está entendendo ou não? Você pode dar um glória a Deus ou não? Ou não tem fé, Senhor? Será que teu povo está crendo nessa palavra, Jesus? É a tua palavra, eu sou só o mensageiro. Então veja, o Criador assumiu a responsabilidade de inspecionar as tuas necessidades e de prover todas de perto. Que coisa extraordinária. Você pode dar um glória a Deus, não? Ele assumiu toda a responsabilidade de prover todas de perto. A ideia de cuidar. Ele é que cuida e rega, para que fartamente a terra seja rica, para que não falte o pão, o trigo, para que não falte a tua mesa, a provisão. Que coisa extraordinária. Você pode aplaudir esse Deus essa noite, meu irmão? Você pode aplaudir? Porque ele merece, ele merece. Diga assim, uma provisão inesgotável. E eu quero chamar a sua atenção para outro verbo aqui, que diz transbordam. Transbordam. Agora não tem a ver mais comigo. Tem a ver com o próximo. Amém? Então, os recursos serão excedentes. Eu vou repetir, os recursos serão excedentes. Eu vou usar outra expressão, talvez não tenham entendido. Não quero chamar vocês de burro, vocês são muito inteligentes. Os recursos vão passar, vão suprir, vai sobrar. Amém, queridos? Os recursos serão excedentes. As forças serão renovadas. A alegria será transformada, a tristeza será transformada em alegria. Você vai contagiar pessoas tristes com alegria. Isso não tem a ver só com dinheiro, isso tem a ver com o estado de espírito. Amém, queridos? Estado de espírito, a presença de Deus é a provisão que muitas vezes nós estamos precisando. Às vezes você tem carne e tem suprimento em casa, mas não tem paz, porque lhe falta a presença. Então o Senhor está dizendo aqui que vai transbordar, vai ser cheia a tua vida espiritual. Amém? Eu lembro quando Jesus olhou para aquela mulher e disse assim: do teu interior fluirão rios de águas vivas. Quem lembra desse texto? Do teu interior fluirão rios de águas vivas. Ele está dizendo assim: vai transbordar e você vai ser cheio. Chega, irmãos, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida: chega de instabilidade espiritual no nome de Jesus. No nome de Jesus. Chega de instabilidade. Olha, Paulo disse assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu andava como menino. Mas agora que eu não sou mais menino, eu deixei as coisas de mim. Paulo disse assim: eu atingi um nível e eu agora estou entendendo. Meu microfone está baixando. Eu agora atingi um nível que eu
eu não sou mais um menino. No quesito da fé, eu estou transbordando. E Paulo chegou a um nível de transbordar ao ponto de ensinar à igreja o verdadeiro amor. Ele disse, ainda que eu não tenha a competência de falar a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, nada disso me será suficiente. E às vezes está faltando amor no nosso coração. Sabe qual é a nossa marca? A marca que nos evidencia que somos de Deus quando nós não tratamos o ímpio ou não tratamos os inimigos como eles esperavam. Isso é ser cheio. Diga assim, isso é ser cheio. Isso é andar 2 milhas. Isso é oferecer a outra face. Muita gente pensa que ser cheio e transbordar é só falar em línguas. Não, irmãos, eu já fui expulsar demônio de pessoas que o demônio nela falou em línguas. Os crentes que estavam lá de outra igreja começaram a glorificar a Deus. Eu disse, cala, para todo mundo aí que isso aqui é demônio. Espírito de engano. Então, deixa eu dizer para você, não se iluda com dons. Não se iluda com talento. Alguém que transborda é alguém que é consagrado. Amém? É alguém que é ali suprido de tal experiência com Deus que nada é capaz de abalá-lo. Tem um louvor que diz assim, confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados. Mas você diz assim, mas isso é uma música, pastor. Então eu vou dizer, Salmo 128 diz assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Tem cristãos na Nigéria morrendo nesse momento, cantando, louvando e adorando, e sendo executados pelo Estado Islâmico, porque eles não serão abalados. Eles não serão abalados. Então eu quero dizer para você que não é um anúncio de aviso prévio que vai abalar tua fé. Não é um anúncio de uma enfermidade que vai abalar tua fé. Não é. Porque você vai dizer assim, Senhor, fiquei triste, porque eu sou humano, mas eu confio no Senhor. Eu confio no meu Deus. As minhas forças serão renovadas a cada manhã. Amém? As minhas forças serão renovadas a cada manhã. Os recursos serão excedentes. Eu declaro sobre a tua vida que você vai ter para ofertar, dizimar e contribuir e ajudar a outros. Plenitude, plenitude, plenitude. Teve um homem essa semana, esse mês, que chorou na parada do ônibus, viralizou. Esqueci o nome dele agora, Lincoln, parece. Chorou, representando ali a voz do povo brasileiro, esperando estiar a chuva para pegar um serviço de R$150 durante o dia. Viralizou o vídeo dele. Um servo de Deus, talvez você goste dele ou não, mas ele é crente. Você não tem o direito de julgar, nem eu. Só o Senhor vai separar o joio do trigo naquele último dia. Mas ele fez uma boa ação. Não é? Ele pegou o cidadão, levou a uma casa, disse, vou te dar uma casa, vou te dar um suprimento. Queridos, isso é coisa extraordinária. Alguém que estava ali no pó, Deus coloca em um lugar extraordinariamente maravilhoso. Quem imaginaria? Quem imaginaria? Então, a gente precisa entender que Deus cuida. Amém? E a provisão vem da onde você menos espera. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. A gente às vezes fica com vergonha de falar da nossa dor, porque parece fraqueza. Criaram na igreja evangélica uma sensação de que quem passa por problemas e dores é porque o demônio está agindo na vida dela. E aí essa religiosidade diabólica que existe nas igrejas faz com que as pessoas não sejam sinceras. Faz com que a gente crie uma igreja que está morrendo, irmãos, mas fica calada. Com a sua religiosidade, para que a sua religiosidade não seja atacada. Eu quero dizer para você, querido, se estiver doendo, diga que está doendo. Se estiver sem força, diga que está sem força. Se estiver passando por lutas e provas, a Bíblia diz que a gente deve chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram.
Nem tudo que acontece na sua vida é porque o diabo está lhe castigando. Mas é Deus lhe provando. É as consequências do pecado. É lutas e provas, mas ninguém está aqui para apontar o dedo. Isso é aquilo outro. Ninguém está aqui para dar diagnóstico. Só existe um que dá diagnóstico, é o Senhor Jesus. A gente está aqui para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Esse é o meu limite. Ponto. Amém, queridos? Esse é o meu limite, esse é o seu limite. Mas por quê? Você não tem direito nem de fazer essa pergunta. A ninguém. Por quê? Não interessa a você. Só chore ou se alegre. Está entendendo, igreja? Deixa eu ensinar vocês a ser crente. A gente não interfere na vida e no problema de ninguém. A gente só chora ou se alegra. Ponto. Amém? A gente só chora ou se alegra. E como é que a gente vai poder ajudar? E se a pessoa quiser falar, aí é outra história. Mas você não pergunta. Então eu quero dizer para você que os recursos serão excedentes e a força será renovada para a glória e honra do nome de Jesus. Quando Deus ele intervir na tua vida, você vai se lembrar dessa palavra. Ele vai mudar o clima emocional. Amém? A oração vai ativar os rios de Deus, para que os rios de Deus toquem na tua vida. Quantos querem ser tocados pelos rios de Deus? Quantos querem ser tocados pelos rios de Deus? A gente já viu na primeira exegese que os rios de Deus é Jesus. Sabe o que a gente está precisando? Do toque de Jesus na nossa vida. Quantos estão precisando do toque de Jesus na sua vida? Eu estou precisando. Todo dia eu preciso do toque de Jesus na minha vida. Então, todo dia você deve dizer, Senhor, toca em mim de novo. Tem um louvor que diz isso, né? Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Então, enche-me, toca-me de novo. Pedro, falando sobre isso, disse, eu quero que o Senhor me lave por inteiro. Então, muitas vezes exigimos muito dos filhos, dos cônjuges, que não tem nada para dar. Não tem. Muitas vezes exigimos muito dos nossos cônjuges ou dos nossos filhos uma água que eles não têm para dar. Eu vou repetir. Muitas vezes exigimos dos nossos cônjuges e dos filhos, e aí principalmente para quem tem marido descrente, tá? Uma água que eles não têm para dar. Não tem para dar. Isso é um erro muito grande de mulher que tem marido descrente. Exige uma água que eles não têm para dar. De mães que têm filhos descrentes. Exige uma água que eles não têm para dar. Somente Deus pode preencher o seu vazio. Somente Deus pode preencher o seu vazio. E colocar dentro de você rios que você vai transbordar. E você será um esteio. Um esteio. Você será um arrimo. Você será a coluna. Amém, queridos? Do relacionamento entre você e seu esposo, entre você e seus filhos. Eles serão leves e perdoados através da sua vida. Porque você terá água. Amém, queridos? Você vai sair desse culto, você tem por obrigação de chegar lá melhor do que como eles estão. Entendeu? Você tem porque você está levando água. Você está sendo renovada, renovado. Os recursos estão sendo excedentes, não só financeiros, mas é dentro de você. Amém? As forças estão sendo renovadas. Que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. Diga assim, uma provisão inesgotável. Uma provisão inesgotável. Ele já providenciou isso. Diga assim, Deus já providenciou. Por quê? Porque Ele é aquele que visita, é aquele que cuida, é aquele que faz com que a gente transborde. Agora não é mais para nós, é sobre o próximo. Amém? É sobre o próximo. Que coisa extraordinária. Agora, cuidado com pessoas que confundem ajuda com obrigação. Ok? Entendeu? Cuidado com pessoas que confundem ajuda com obrigação. Amém?
Tá? Nunca deixe as pessoas confundirem que você pode ajudá-las, mas que você não é obrigado a ajudá-las. Mas você será a justiça de Deus para os órfãos e viúvas. Para esses sim, somos obrigados. Mas, fora isso, nós vamos ser um instrumento de Deus através da bondade do Senhor na nossa vida. Segundo ponto da mensagem, eu quero dizer que há uma delicadeza no agir de Deus na nossa vida. Isaías 42. Pode colocar o texto. Isaías 42, verso 3. Há uma delicadeza do agir de Deus na nossa vida, quando nós estamos sem esperança. Quando nós passamos por lutas e provas, Deus tem um cuidado em lidar comigo e com você. Veja que coisa extraordinária. Leia o texto comigo. Não quebrará o caniço ferido, nem apagará o pavio fumegante. Com a fidelidade fará justiça. Outra versão vai dizer assim: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida, nem o que fumega. Em fidelidade ele trará justiça. Aqui o texto de Isaías, querido, está se referindo ao servo de Deus, o Messias. Todo o texto de Isaías, todos os livros de Isaías, ele remete a Jesus. Isaías 53, como a ovelha muda foi levado perante o seu tosqueador. Então, Isaías 42, verso 3 diz que Jesus não vai pegar um povo que já está quebrado. Quando Jesus vier à terra, Jesus não vai pegar um povo que já está quebrado, que já está moído, que já está com seu pavio ali quase apagando, e ele vai pisar em cima e quebrar. Não, ele não esmaga a cana quebrada. Ao contrário do que muitos pensam, ao contrário do que muitos falam, Deus me esqueceu, Deus não cuida de mim. Deus não faz isso. Mentira do diabo. Ele tem uma delicadeza em lidar com você. Extraordinária. Ele tem uma delicadeza. Ele é manso. Amém? Ele traz justiça sem alarde, sem violência. Esperaram que o reino de Jesus fosse um reino que governasse, que criasse um grande exército. Não. Ele veio combater a Satanás. Ele veio combater o pecado. Ele veio combater o pior inimigo da vida do ser humano. O pecado. O engano do diabo. Então, em Mateus, Jesus, ele curou os doentes, ele acolheu os marginalizados, em contraste com a religiosidade opressiva dos fariseus. Jesus é aquele que acolhe os marginalizados. Amém? A igreja tem que estar preparada para acolher os marginalizados. Tem que treinar para isso. Amém? Tem que deixar de ser ingênua. Sabe? Tem que treinar para saber discernir, saber lidar e saber ser boca de Deus para os marginalizados. Mas a igreja tem que acolher os marginalizados. A igreja tem que acolher os feridos, os doentes. Nós somos a resposta de Deus hoje. Amém? Nós somos a resposta de Deus hoje. Então, Jesus, ele é aquele que, de forma extraordinária, D.A. Carson vai dizer, ele cuida dos fracos e dos oprimidos e dos que estão espiritualmente esgotados. Deus cuida de você. Deus compreende o seu esgotamento, sabia? Ao contrário do que sua mente diz, você não deve contar para ninguém, falar para ninguém que está doente, que está fraco, que está triste. O Senhor, ele é aquele que cuida de você, que compreende você, tá? Ele só dá o peso de acordo com a tua capacidade. Salmo 103 vai dizer que ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó.
Ele conhece a tua estrutura. Diga assim, ele conhece a minha estrutura. Ele conhece o meu limite. Então, ele é aquele que não vai te oprimir. Deus nunca vai te dar nada para te matar. Ele vai te dar para te alegrar. Amém? Ele vai te dar para tu ser um instrumento dele, boca de Deus, um servo dele ali naquela área. Champlin vai dizer que a cana quebrada era o material usado pelos pastores para flautas. E quando se achava inútil, era jogada fora. Deus, porém, não descarta. Deus não descarta. Deus é aquele que ele vem e pega a cana quebrada e não descarta. Você não é inútil. Amém? Diga assim, eu não sou inútil. Deus não me descarta. Os homens descartam. Os homens dizem, não serve, serve, não serve, serve. Mas Deus não descarta você. Deus não é aquele que se aproveita do seu serviço. Deus não quer você servindo a Ele somente por utilidade, nem para tê-lo provendo suas necessidades. Mas Ele quer você servindo a Ele e tendo uma vida e um relacionamento com Ele. Amém? Então, Ele não esmaga. Ainda que a sua estrutura emocional, moral, familiar, pareça ter estilhaçado sob o peso das crises, Deus, Ele trata com delicadeza a sua dor. O que o mundo descarta e diz, é inútil, Deus diz assim, não, eu não vou pisar na cana quebrada. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu não vou pisar na cana quebrada. Deus restaura com paciência. Ele tem paciência. A gente é impaciente, mas Deus tem paciência. Tá? Então olha para o teu esposo assim que não serve a Deus, olha para os teus filhos, para o teu marido e diz assim, olha para ali que cana quebrada que Deus ainda não esmaga. Amém, queridos? É uma cana quebrada, mas que Deus não esmaga, porque Deus tem paciência para fazer aquela cirurgia. Deus tem paciência para fazer aquele transplante de coração. Deus não é como eu sou. Deus não é como você é. Amém? Então, Ele não esmaga a cana quebrada. Diga assim, Ele não esmaga a cana quebrada. Então, se Deus não esmaga, quem sou eu para esmagar? Uma pergunta para te confrontar. Se Deus não está esmagando a cana que está quebrada, tu está vendo que ela está toda quebrada. E Deus não está esmagando ela. Quem é tu para quebrar? Sai Deus, sai da frente aqui. Quem vai quebrar sou eu agora. Tem um bocado de gente fazendo isso. E atrapalhando o agir de Deus na vida dos seus familiares. Atrapalhando o agir de Deus na vida dos seus filhos. Atrapalhando o agir de Deus na vida dos seus cônjuges. Muita gente fazendo isso. Então eu quero dizer para você, entenda que é Deus que esmaga a cana. Entenda que é Deus que restaura a cana. Amém? E diz o texto que Ele não esmaga a cana. Então entrega a Deus. Diga assim, eu entrego nas mãos de Deus. Porque isso é um problema de Deus. E não meu. O que tu tem que fazer é o quê? Ponto 1. Transbordar. Amém? Transbordar de renovo, transbordar de tudo da parte de Deus, para suportar o processo. Então, Ele não apaga, sabe? Ele não apaga o pavio que fomega. Ele não chega lá e... né? Você não deve orar para Deus matar ninguém, porque Deus não apaga. Quando o seu ânimo e fé, né, estiverem, saiba que Deus não vai lá e vai apagar, não. Deus não apaga. Senhor, eu estou já apagando, então Deus não vai apagar o resto. Amém?
Deus não vai apagar o restante. Então, fumegando, diga fracos. Os fumegandos aqui significam os fracos na fé, Mônica. Deus não apaga os fracos na fé. E nem os desencorajados. Amém? Cristo não joga fora. Não joga fora. Tá? Mas, pelo contrário, Ele quer renová-los com o fogo do seu Espírito. Ele quer trazer a chama do fogo do Espírito Santo sobre a igreja. Então, tem crente aqui que está quase apagando. Deus não vai terminar de apagar. Deus vai querer que você seja cheio, que você transborde, que você acenda. Amém? Ah, mas Deus, eu não sirvo para a tua obra. Apaga logo, Senhor. Eu estou tão desanimado, eu estou tão triste. Me tira logo desse negócio. Eu não sirvo para ser crente. Não, Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer isso. Tá? Então, não fuja do cuidado de Deus. Quando você se sentir esgotado, Ele não vê você como um produto defeituoso, descartável. Não. Mas Ele vê você como um ser humano, como um filho. E Ele quer restaurar. Amém? Ele quer restaurar os teus relacionamentos. Ele quer restaurar a tua família. Né? Nossas palavras, irmãos, têm poder de esmagar. Cuidado. Eu já falei disso. Nossa palavra tem poder de esmagar uma cana. Tá? Nossa palavra tem poder de apagar o que Deus não está apagando. Cuidado com a sua palavra, cuidado com as suas palavras, como você usa as suas palavras, para que você não vá deprimir ninguém com as suas palavras. Você é santo, mas você não é santo para oprimir quem não é santo. Amém, queridos? Você não é santo para oprimir, dificultar a vida de quem errou. Você tem que ter palavras medicinais. Amém? Muito mais esperam de você uma palavra que traga esperança do que uma que traga condenação. Eu não sei porque os crentes gostam de dizer que o povo vai para o inferno. Porque todo mundo que está indo para o inferno sabe que vai para o inferno. Sabe que vai para o inferno. Mas deixa eu dizer para você, a nossa pregação é arrependei-vos. Arrependei-vos, porque a pregação arrependei-vos, ela gera esperança. Amém? A nossa palavra deve ser as boas novas. Boas? Novas. Diga, as boas novas. Nós somos mensageiros das boas novas. Que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é uma boa notícia, sim ou não? Quem crer nele será salvo. Porém, quem não crer já está condenado. Mas é uma palavra de esperança. Então, não diga só que as pessoas irão para o inferno. Diga que elas irão para o céu se elas aceitarem Jesus. Se elas se arrependerem dos seus caminhos. Glória a Deus por isso. Nossas palavras têm poder. Não esmague, não apague ninguém com as suas palavras. Diga assim, eu não devo esmagar ninguém e nem apagar ninguém com as minhas palavras. Porque Deus não faz isso. Deus age com delicadeza. Deus é diferente da gente. Por isso que ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele não é arrogante. Ele não é prepotente. Ele não é altivo. Ele sabe trabalhar. Então, quando a gente não sabe trabalhar, a gente entrega na mão de Deus. Se não tem competência para fazer, cala a boca. E entrega na mão de quem tem competência para fazer. Não sei lidar com meu filho. Toda vez que a gente vai se entender é uma briga. Então, entrega na mão de Deus e trabalha no silêncio, na oração. Amém? Eu não sei ganhar o meu esposo. Eu não tenho sabedoria. Toda vez a gente termina em briga. Então, entrega na mão de Deus e trabalha no silêncio. Porque a Bíblia diz que ele será ganho sem uma palavra. Veja como tudo se encaixa, queridos. Veja como tudo será bem desenhado por Deus. Que coisa extraordinária. Terceiro ponto da mensagem. Estou concluindo. O refúgio da graça. Diga assim, Deus tem um refúgio. Um refúgio extraordinário.
1 Samuel, capítulo 22, do verso 1 ao 2. Essa outra porção aqui da palavra, ela traz para a gente uma esperança extraordinária. Davi fugiu porque estava sendo perseguido por quem? Por Saul. Conhecemos o contexto. E ele vai para uma caverna. O nome dessa caverna é chamada Adulão. Diga, Adulão. Diga, a caverna de Adulão. Quem é Adulão? Perguntaram, quem era Adulão? Que personagem da Bíblia é esse? Não, é uma caverna. Amém, queridos? Um dia que você participar de uma gicana que perguntar, Adulão foi discípulo ou foi apóstolo? Aí você pergunta, nenhum dos dois. Adulão foi uma caverna. Então, em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Tem gente perguntando, por que Adulão foi? Adulão foi para onde, irmão? Adulão é uma caverna. Em nome de Jesus. Então, quando os seus irmãos e seus familiares souberam que ele estava lá, eles foram para lá, se juntaram também com eles. Veja, os que estavam em dificuldades e endividados e os descontentes. Veja quem se junta a Davi. Se juntaram com ele todos os que estavam em dificuldade, endividados e descontentes. Veja que turma. Davi sendo perseguido, o inimigo dele querendo a cabeça dele. Ele tinha um chamado, sim ou não? Ele não era compreendido. Davi representa quem aqui? Vamos fazer uma hermenêutica da redenção. Quem não compreendeu o chamado de Cristo? Os judeus. E Jesus teve um ministério o tempo todo Jesus teve um ministério dizendo, não conta pra... Eu te curei, o aleijado pulava. Não conta pra a caverna. Davi aqui representava o Cristo. Amém, queridos? Que teve um ministério escondido. Mas que quem se aproximou dele no momento que ele estava durante o seu ministério escondido, na caverna de Adulão? Quem se aproximou dele? Os que estavam em dificuldade, os endividados e os tristes. Todos estes foram que se aproximaram de Jesus. Todos estes foram que precisaram de Jesus. Quem imaginava que o texto de Davi, escondido numa caverna, iria representar a vinda do Messias? Porque tudo na Bíblia tem um sentido. Adulão prefigura Cristo, a igreja. Cristo é o Filho de Deus. Amém, queridos? Cristo é o Filho de Deus. Então deixa eu dizer para você. Quando você está em Cristo, quando você tem um chamado, isso é extraordinário. Isso vai atrair aqueles que são descartados. Quando você tem um chamado de Deus, às vezes você está ali vivendo no silêncio. Você nem divulga. Você nem fala nada do que você faz. Você nem se promove. Mas isso aproxima aqueles que são ou que estão passando por lutas e provas. Que coisa extraordinária. Spurgeon vai dizer que ele era o rei que atraía, Jesus era o rei que atraía aqueles que eram descartados. A igreja deve atrair os descartados. A igreja deve atrair aqueles que estão passando por dificuldade, endividados e descontentes. Esse é o público da igreja. Vamos botar uma igreja na avenida para atingir gente rica. Não, a igreja tem que atingir os que estão com dificuldades, endividados e descontentes. Esse é o propósito da igreja. Essa é a missão da igreja. Porque a missão da igreja é fazer com que ela entenda que o Senhor Jesus já é mais do que vencedor. E por meio de Jesus, e com Jesus, ela vai vencer todas as suas dificuldades. Ela tem que entender que em Jesus, ela será liberta de todas as dívidas, ela será liberta de todo aprisionamento na área financeira. O Senhor trará vida e vida em abundância. Amém, queridos?
O Senhor te dará sabedoria para que você possa gerir e prosperar. Amém? Quantos estão ouvindo isso? Pode dizer um amém? O Senhor te dará sabedoria para você gerir e prosperar. E digo mais, aqueles que estão descontentes é os que mais procuram a igreja. Aqueles que estão descontentes são os que mais procuram a igreja. E aí eles encontram a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade não está no dinheiro, não está em ter um bom ou lindo namorado, mas está em ter Jesus. Porque por mais que a gente tenha alguém, por mais que a gente tenha dinheiro, mas se a gente não tiver Jesus, a gente não tem nada. A gente é um pobre, um cego e um nu. Champlin vai dizer que o valor estratégico e psicológico de Adulão era um lugar escuro e rochoso, mas ali reuniu homens quebrados para um propósito. E aí a igreja tem um propósito. Amém? A igreja tem um propósito extraordinário. A igreja tem um propósito maravilhoso. A caverna não é um cemitério. A caverna é um casulo. Um casulo onde Deus transforma um cenário de perseguição para um cenário de propósito. Amém? Talvez você esteja se sentindo numa caverna, escondido, retraído, não esteja entendendo bem o seu propósito. Veja, Deus chama um menino chamado Davi, diz que ele vai ser rei de Israel, com outro rei em vigor. Isso é um problema, sim ou não? Às vezes parece que Deus está gerando problema para a gente. Às vezes parece que Deus está arrumando problema para a gente. Não, Deus, ele tem propósitos. Amém, queridos? Ele tem propósitos extraordinários. E Deus, ele não vai trazer problema para a gente. Ele vai trazer propósito, solução. Então, faça da sua casa uma caverna de Adulão. Um lugar de sentido. Amém? Um lugar de sentido para quê? Para que ali seja uma célula onde atraia pessoas com dificuldades, endividadas, descontentes, mas ali a sua casa será um lugar de salvação. A sua casa será um lugar de acolhimento, de graça, de restauração. É uma decisão. Eu abro as minhas portas para ser uma bênção, ou eu fecho as minhas portas e fico só eu sendo uma bênção lá. Então você pode ser um instrumento de Deus com a sua casa. Você pode fazer da sua casa uma caverna de Adulão, para que ali atraia pessoas. E pessoas sejam transformadas através da presença do Senhor, para a glória do nome de Jesus. E o quarto e último ponto, irmãos, eu quero trazer para vocês aqui, é que Deus restaura a dignidade e Ele pega do esquecimento para a mesa do rei. E eu quero falar de um aleijado, filho de Jonatas, chamado Mefibosete. Davi, agora consolidado no reino, queria mostrar benevolência e bondade para a vida de alguém. E ele pergunta: existe alguém que eu possa ser bom? Existe alguém que eu possa mostrar bondade pela lealdade que tiveram a mim? Sim, disseram. Sim, existe um filho, de Jonatas, um aleijado dos pés. Ele está em Lodebar. E aí Davi diz: traga-o aqui. Eu tenho muita amizade, eu tive muita amizade a Jonatas, seu pai. Então, eu vou devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e ele comerá sempre na minha mesa. Veja que coisa extraordinária. Ele estava esquecido em Lodebar. Ele estava lá abandonado em Lodebar. Davi decide que ele vai comer todos os dias com um rei, e mais, ele vai restituir as terras do seu avô Saul para ele. Legitimamente ele era herdeiro, um herdeiro vivo
de Saul, seu avô, rei de Israel, e ele agora iria ser honrado. Diga assim, tempo de honra. Diga assim, tempo de honra. Diga mais uma vez, um tempo de honra. Deus tem um tempo de honra preparado para cada um de nós. Amém, queridos? Deus tem um tempo de restituição para cada um de nós. Restituir as terras do seu avô. De forma legal. Não é de forma errada. É de uma forma correta. É por herança. Restituir. Amém? Então, que coisa extraordinária. Ele foi recebido por meio da graça. Ah, mas ele merecia. Não, mas ele foi chamado por meio da graça. Ele encontrou a graça do rei Davi e foi chamado para casa. Sabe o que significa Lodebar? Terra do nada. Terra do esquecimento. Terra do nada. Ele vivia numa terra chamada Lodebar. Terra do nada. Um lugar de esquecimento. E Deus diz assim, olha, eu vou mudar todo o cenário do filho de Jonatas, chamado Mefibosete. Eu vou chamar ele, e ele vai ali servir e comer na mesa do rei. Deus tira ele de um lugar, Mônica, que não tinha pasto. Diga assim, não tinha pasto. Não existia, era chamado terra do nada, porque não existia grama para botar o gado, as ovelhas, Líbina, para comer. Por isso que era chamado lugar do esquecimento, terra do nada. Aí Deus tira você do esquecimento e da terra do nada e coloca você para comer todos os dias na mesa do rei. Ele é aquele que muda o cenário, irmãos. Diga assim, um tempo de honra. Você está preparado? Ou Deus está preparando você ainda para o tempo de honra? Porque só sabe lidar com a honra quem já passou pela desonra. Só sabe lidar com a honra quem já passou pela desonra. Só sabe lidar com a lembrança quem já soube lidar com o esquecimento. Com o abandono. Com o desprezo. Com a calúnia. Com a difamação. Com a inveja. Só sabe lidar com a honra quem já passou por esse processo todinho, irmãos. Quem já aprendeu a dar 2 milhas. Quem já aprendeu a oferecer alta face. Quem já aprendeu a dizer assim, eu saio andando e chorando, mas eu vou voltar com os meus feixes com júbilo. Porque o Senhor já deu ordens à terra sobre mim, para que não falte o trigo na minha mesa. Que coisa extraordinária. D.A. Carson destaca que este é um dos maiores retratos da graça. Davi não buscou Mefibosete por seus méritos, mas por causa da aliança que ele tinha com Jonatas. Deus não nos busca por nossa beleza, mas por causa de Cristo. Deus não nos busca por conta de nossa capacidade, da nossa estrutura, tá? Não. Champlin vai dizer que Lodebar era um lugar de miséria, mas ele foi colocado num lugar de abundância. Você sabe que você sair de um lugar de miséria para um lugar onde o rei come, um lugar onde o rei se alimenta, que coisa extraordinária. Deus resgata aqueles que sentem que não tem voz, não tem importância, não tem sustento. A graça divina tira essa pessoa do isolamento mudo para te dar uma posição, ou para dar a ela uma posição de honra, um lugar cativo na mesa do rei. Que coisa extraordinária. Ele disse, eu vou mostrar a minha bondade a ele. Sabe, eu vou mostrar a minha benevolência. A bondade de Deus para nós não flutua conforme o nosso comportamento. Eu quero dizer isso para você. A bondade de Deus não flutua conforme o nosso comportamento. Eu
estou mais de oração hoje. Aí Deus é bom. Eu não estou muito de oração amanhã. Aí Deus não é bom. Não é assim. Eu não estou muito de oração hoje. Deus é bom. Eu não estou muito de oração amanhã. Deus continua sendo bom. A bondade de Deus não flutua na tua vida. Por isso que você diz assim, meu Deus, eu nem dei o dízimo esse mês. Foi o mês que eu mais prosperei. Foi o mês que eu mais ganhei dinheiro e nem dei o dízimo. Porque Deus é bom. O tempo todo. Ele não é bom porque você dá o dízimo. Ele não é bom porque você oferta. Ele não é bom porque você dá esmolas. Ele é bom porque ele é bom. É o caráter dele na tua vida. Isso não invalida o que está escrito. Mas, isso pelo contrário, comprova o quanto ele é fiel à sua palavra. Então, a bondade dele não flutua conforme o nosso comportamento. Ela não está cravada na nossa lealdade. Não. A gente às vezes é desleal, infiel. E Deus continua sendo leal e fiel. Tá? Relacionamento com Ele. Às vezes a gente não tem, mas Ele tem conosco. Às vezes a gente não ora a Ele, Ele continua falando conosco. Porque o relacionamento dele conosco não flutua como o nosso flutua com o dele. O nosso relacionamento com Deus flutua, mas o dele conosco não. O dele conosco não. Isso é o que mais nos impacta. Porque é quando nós mais achamos que não merecemos, que recebemos a bondade dele, a misericórdia dele, a graça dele, de realizar os nossos sonhos e necessidades, que o apóstolo Paulo, falando sobre isso, vai dizer que o amor dele constrange. O amor dele constrange. Com Deus, você sente que está ali, talvez num lugar esquecido, sem palavras, sem pasto, mas alguém vai chegar lá dizendo assim: quem é Mefibosete? O rei Davi. Imagina a cena, irmãos, chegando os cavalos e cavalheiros, num lugar sem pasto, num lugar de esquecimento, pegando um aleijado dos pés, fazendo ele subir numa carruagem real. Você ainda não está dando glória a Deus, irmãos. Quem é Davi, meus irmãos? Eu já disse para você, quem é Davi na Bíblia? Davi representa Jesus. E Jesus vai mandar buscar aquele que está sem voz, aquele que está sem pasto, aquele que está sem alimento, e vai trazê-lo para a mesa, para comer à mesa com ele, um lugar de honra. Vai trazê-lo do monturo, vai tirar a mulher estéril, vai trazer, irmãos, para sentar ao lado dos príncipes do seu povo. Deus tem um lugar de honra. Deus tem um lugar de honra. Por isso que Deus faz o que ninguém faz. Por isso que Deus é o que ninguém é. Só Ele é. Só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Ele está buscando as pessoas não para castigá-las, porque Ele não esmaga a cana que está quebrada. A gente esmaga a cana com a nossa palavra. A gente apaga o pavio das pessoas com a nossa palavra, com a nossa religiosidade. Com a nossa religiosidade. Mas o Senhor Jesus não faz isso. Ele manda buscar o esquecido, o mudo, o aleijado, o cego, o desprezado, o desencorajado. O texto que nós lemos, os que passam por dificuldades, os que estão endividados, os que estão descontentes. São esses os que entram na carruagem real. Foi este que entrou na carruagem real. Um aleijado pobre, mudo, neto de um rei, mas não era mais detentor de nada. Então, sobre sua família eu quero aplicar esta palavra. Quem
em sua família foi exilado, com quem você parou de falar? Quem você colocou na terra de Lodebar? É forte. O tal do crente gosta de falar esse negócio. Eu vou te dizer uma coisa. Mais uma vez você não foi chamado para botar ninguém na terra de Lodebar. Eu não falo mais nada. Não. Você foi chamado para ser sal e luz. Você não foi chamado para esmagar e nem apagar o pavio nem ninguém e nem colocar ninguém na terra de Lodebar. Você foi chamado para tirar. Você foi chamado para tirar. Você foi chamado para incentivar. Seja como Davi. Procure alguém para que aquela pessoa conheça o amor de Deus e invista nela. Invista nela. Está acontecendo uma célula lá na casa de Líbina. Está saindo um povo daqui para investir num povo lá. Para que alguém encontre e saia da terra de Lodebar e venha comer na mesa do rei. Saia do ambiente. Procure ativamente restaurar aqueles que a vida ou os erros delas colocaram elas numa terra de esquecimento. Você sabia que tem pessoas que por conta dos erros delas foram para uma terra de esquecimento? A sociedade colocou elas numa terra de esquecimento. Os erros delas aleijaram seus pés. Aleijaram seus pés. Então, você está aqui para cobrir, tá? Os defeitos dos outros com a toalha do amor. Amém? Com a toalha do amor perdoador. Você está aqui para chamar as pessoas para a mesa da comunhão. Esse é o nosso papel como igreja. Amém? Amém ou não? Você está aqui para trazer pessoas para ouvir uma palavra poderosa. Você está aqui para dizer assim, quem eu vou pegar com o meu carro hoje para vir para o culto? Você está aqui para pegar alguém que está numa terra de Lodebar. Numa terra de esquecimento. Numa terra de distanciamento. Diga assim, o poder da esperança. Vocês estão entendendo agora? Tem sentido para vocês o poder da esperança? Poder da esperança, irmãos. Deus é aquele que te visita, cuida de você, faz com que os riachos transbordem, porque Ele vai te prover daquilo que você necessita, não vai faltar, vai exceder. Amém? Diga assim, não vai faltar, vai exceder. Porque Ele deu ordem à terra. Ele deu ordem à terra para que a terra produzisse e não faltasse o trigo à nossa mesa. Ele quer transbordar em nós como rios de águas vivas através do seu Espírito, com dons, com o fruto dele, com a majestade e com a glória dele, para que a vossa luz brilhe diante dos homens. Ele não vai esmagar a cana quebrada, ele não vai apagar o pavio de ninguém. Pelo contrário, o seu ministério foi um ministério de acolhimento. Ele não esquece ninguém numa caverna, mas pelo contrário, é quando você está na caverna que Deus começa ali um ministério novo. Você sabia que tem ministério que surge na caverna? Tem ministério que nasce no momento de uma dor. Tem ministério que nasce no momento de uma dor. Deus restaura teu casamento. Deus abre um ministério ali com família. Aleluia! Deus te tira das drogas. Deus te dá um ministério de libertação. Deus te tira do feitiçaria e da macumbaria. Deus te dá um ministério de libertação de espíritos imundos. É Adulão. Davi estava lá sozinho, chega a família dele, chegam os pessoais que estavam pobres, endividados, dificuldades, surgiu um grande exército.
Juntou-se a ele naquele dia mais de 400 homens. Mais de 400 homens. Então a tua dor, preste atenção, a tua dor não é para te matar. A tua dor é para gerar um propósito. A tua dor é para abrir um ministério do Senhor na tua vida. Amém? Meu Deus do céu, que dificuldade financeira é essa que eu tenho? Então Deus está te dando um ministério para que tu saiba lidar com prosperidade, dinheiro, condições financeiras. Deus está te dando um ministério ali, está te ensinando a lidar com o dinheiro, com a falta. Porque você aprende a lidar com o dinheiro, não é quando tem o dinheiro, é quando falta o dinheiro. Quem é que valoriza o dinheiro? Quem tem ou quem perde? Quem perde, irmãos. Quem tem sobrando valoriza, gasta à toa. Gasta à toa. Mas quem não tem, rega até o máximo que puder. E aí quando tiver, vai saber valorizar o dinheiro, porque um dia não teve. Então eu quero dizer para você, todo processo, toda caverna de adulão na tua vida é um ministério que Deus está sinalizando que vai abrir na tua vida. Então eu quero te dizer, isso é extraordinário. Isso é extraordinário. E Lodebar? Lodebar é um tempo de honra. Diga assim, um tempo de honra. É um tempo que Deus vai te tirar do lugar do esquecimento. De uma terra de esquecimento. Da terra do nada. E vai colocar você para comer na mesa do rei. Sabe o que é isso? Que é estabilidade espiritual. Ah, irmãos, quando eu era menino, eu falava como menino, eu andava como menino, eu me vestia como menino. Eu vejo isso no meu filho. As roupas dele estão mudando a cada dia. Ele tem 7 anos, mas já usa 12. Ele tem 7, mas já usa 12. Hoje eu botei uma roupa nele e disse, não pai, essa roupa não combina. Eu olhei para ele assim e disse, como assim? Não combina. Ele já está dizendo para mim, olha, eu me visto desse jeito. E aí ele veio todo arrumadinho do jeito que ele queria. Quando eu era menino, eu me vestia como menino, mas agora que eu não sou mais menino, eu deixo as coisas de menino de lado. E agora Paulo estava dizendo assim, olha, eu atingi um nível, uma maturidade. Amém, queridos? Por isso que tem fases na sua vida que jejuar meio expediente não tem sentido mais, irmão. Pelo amor de Deus. Esse é negócio para quando tu era menino. Amém? Agora tem que abrir jejum de um dia. Amém, irmãos? Tem que abrir jejum pelo menos de 3. Amém? Então, são níveis, diga níveis. Diga assim, você agora saiu de Lodebar e eu fui para a terra da prosperidade. Diga assim, estabilidade espiritual. Isso não quer dizer que eu não possa chorar, irmão. Isso não quer dizer que eu não possa chorar. Mas isso quer dizer que eu vou entender o processo de Deus na minha vida. Eu vou entender a missão de Deus na minha vida. Eu vou entender que Lodebar é uma fase. Diga assim, Lodebar é uma fase. Lodebar é um estágio. Então eu quero chamar aqui o Ministério de Louvor para cantar conosco essa música. Amém? Cadê Dudinho?